Olá, sétimo ano, como que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Hoje, na nossa aula de ciências, a gente vai continuar falando do capítulo 12 do nosso livro 3 do SAS. Nesse capítulo, a gente está falando sobre a saúde pública, que na verdade fala sobre a saúde do indivíduo e do coletivo. A gente já viu algumas medidas que o governo e a sociedade tomou para cuidar da saúde da população. A gente falou sobre o saneamento básico e sobre 5 médicos sanitaristas que foram muito importantes aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre epidemias e o seu impacto na saúde pública. As epidemias que ocorrem aqui no nosso país afetam toda a população. Às vezes existem casos que ocorrem mais em uma região do nosso país, mais em outra região, mas nós temos que pensar na saúde coletiva como um todo, no nosso país como um todo. Para isso eu peço que você pegue o seu livro 3 de Ciências do SAS e abra aqui, na página 23. A primeira epidemia que a gente vai conversar vocês conhecem bem. A gente até citou durante as nossas aulas, falamos que a gente já tinha sido vacinado contra essa doença, para a prevenção dessa doença, que é a febre amarela. Todo mundo se lembrou quando eu perguntei do último surto de febre amarela que a gente teve aí no finalzinho de 2016 e durante o ano de 2018, né? Às vezes prolongou um pouquinho aí de 2019, mas ficou mais intenso em 2018 mesmo. E vocês lembram de ter tomado essa vacina, me contaram durante a aula. Gente, olhem este gráfico aqui, olha só como que aumentou o número de casos de repente de febre amarela. A gente teve um aumento de mais de 1000% nos casos. Então a gente tinha aí um número de casos de aproximadamente 40, 50 pessoas por ano. E daí, gente, de 2016 para 2018, em janeiro de 2018, a gente teve 907 casos. Gente, um aumento gigantesco. E também o número de mortes aumentou. Infelizmente, tivemos 314 mortes, sendo que antes a gente tinha cerca de umas 20, 25 mortes, como você pode observar aqui no seu gráfico. E, gente, o que foi que aconteceu, né? Como que a febre amarela é transmitida? A febre amarela, nós temos 2 ciclos da febre amarela. Se você virar aqui na página 24, você pode acompanhar comigo. A gente tem o ciclo silvestre e o ciclo urbano da febre amarela. O que acontece? A febre amarela é transmitida pela picada de um mosquito que está contaminado com o vírus da febre amarela lá dentro dele. Gente, o ciclo silvestre é assim, ó. Nós temos o macaco que ele foi picado por um mosquito e foi contaminado, então ele está doente também, coitado. E daí um mosquito desse gênero aqui, Aemágogus, ele pica o macaco que estava doente. E daí agora o vírus está dentro do mosquito. Gente, se esse mosquito, por algum acaso, picar um ser humano que vive lá perto daquela floresta aonde vive esse macaco e esse mosquito, a gente sabe que existem pessoas que moram próximos, né, à zona rural, então se picar o ser humano que estava saudável, se não tiver vacinado, ele pode então ser infectado e daí ele contrai a doença da febre amarela. Então esse é o ciclo silvestre. Qual que é o problema, gente? O problema é que esse ser humano aqui que foi contaminado, às vezes ele precisa ir para a cidade, não é? Vamos supor que ele estava doente e ele foi até a cidade. Quando ele chega lá na cidade, o mosquito Aedes aegypti, esse é bem conhecido pela gente, pica ele. E agora o vírus da febre amarela está dentro do mosquito Aedes aegypti. Olha lá, o mosquito está infectado agora. E daí, então, esse mosquito pode picar outras pessoas da cidade
e contaminar as pessoas da cidade. Então agora a gente está aqui, ó, na cidade. E por causa que a gente está na cidade, a gente chama isso aqui de ciclo urbano. E o que acontece com as pessoas? Quais são os sintomas, né? Os sintomas são febre alta, mal-estar, dor de cabeça, dor muscular, cansaço, calafrio, vômito, diarreia e pode evoluir para um caso muito grave, gente, acontecendo hemorragias, o que então leva a pessoa à morte. Por isso que é muito importante que pessoas que vivem próximas à zona rural, zonas onde tem floresta, ao apresentar esses sintomas, elas devem procurar imediatamente um médico. E é por isso que as autoridades de saúde monitoram essa doença, também monitoram os macacos, porque se o macaco estiver doente, o homem também pode adoecer. Mas não é o macaco que passa a doença para o homem não, né? É a picada do mosquito. Gente, uma outra doença que nós estamos bem acostumados aqui na página 25 é a dengue. Quem que nunca ouviu falar sobre dengue? Nós sabemos também que a dengue é transmitida para a gente pela picada do mosquito Aedes aegypti. Então, quando o mosquito está contaminado e pica a gente, eu então sou contaminada com essa doença. E quais são os sintomas? Febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações, nos músculos, manchas vermelhas pelo corpo. E qual que é o problema? O problema é que não tem um remédio para isso. Então a gente tem que ficar de repouso e tratar os sintomas, porque não tem um remédio para matar o vírus da dengue. E o que acontece, gente? Acontece que o vírus da dengue tem mais de um vírus da dengue, né? Lembra que a gente conversou que eles mudam um pouquinho? E se eu já tive um tipo de doença da dengue, de um vírus da dengue, se eu tiver outro, esse outro pode ser muito grave, causando hemorragia dentro de mim, vazamento de sangue, né, fora dos meus vasos sanguíneos dentro de mim, o que pode ser muito grave e levar à morte. E no Brasil, só em 2019, a gente teve 1,5 milhão de casos da doença e 782 mortes. E é por isso que a gente insiste tanto em não deixar a água parada, porque é lá que o mosquito se reproduz. Se a gente conseguir diminuir o número de mosquitos, a gente diminui a chance da gente ser contaminado. Uma outra epidemia que a gente tem aqui no Brasil é da gripe H1N1. Então não é a gripe comum, é aquela gripe mais forte. Então, esse tipo de gripe, a gente teve aí só em 2019 4.900 casos da doença, gente, e 900 mortes. É muito, né, gente, por causa de gripe, de uma gripe mais forte. Esse vírus H1N1, ele é uma mistura. Lembra que os vírus, eles mudam? É uma mistura, gente, do vírus da gripe comum, da gripe humana, com a gripe aviária e com a gripe suína. Então, com a gripe da ave e com a gripe do porco. Ele misturou, gente. E daí, então, tem um vírus super forte que causa essa gripe forte aí. Quais são os sintomas, gente? Mal-estar, dor no corpo, indisposição, febre e pode gerar complicações de saúde, principalmente nas crianças e nos idosos, o que pode levar à morte. A contaminação é igual à contaminação quando a gente tem gripe comum, por gotículas de saliva que tem o vírus quando a pessoa está doente, né? Então, tosse, espirro, aperto de mão quando a gente passa a mão no rosto, né? Igual a gente está acostumado agora, infelizmente, para o coronavírus, né? Porque esse vírus, ele também sobrevive na superfície. Então, se eu espirro aqui, vai tudo aqui em cima do meu computador, da minha mesa, depois vem alguém aqui e usa com a mão, põe a mão no rosto, pode ser contaminado, né, gente? Então é por isso que a gente vacina todo ano, né? A gente tem as vacinações, porque o vírus da gripe a gente viu que ele muda bastante, ele se disfarça bastante de um ano para o outro. E também, quando a gente sabe que uma pessoa está gripada, a gente tem que tomar cuidado. A gente nunca sabe se é a gripe comum ou se é a H1N1. Então a gente deve manter uma certa distância, lavar mais as mãos, higienizar os objetos, né? Que podem estar contaminados. Pessoal, na página 26,
nós temos uma outra doença chamada leptospirose. Olha aqui o moço andando na enchente, né? Teve uma enchente, transbordou por causa da água da chuva, não conseguiu escoar com a nossa rede de esgoto e daí então, infelizmente, as pessoas tiveram sua casa alagada. A gente sabe que isso aqui é uma realidade. E, gente, não é uma realidade distante da gente, não. Em 2016, foram registrados mais de 3.000 casos de leptospirose no Brasil, sendo que a maior parte deles foi aqui, na região sul e sudeste do nosso país. Gente, isso é um alerta para a saúde pública, principalmente por causa do modo de transmissão. A bactéria, ela fica na água e principalmente na água de esgoto. Por quê? Porque essa bactéria vive no interior de ratos. E daí quando o rato urina, a bactéria está na urina do rato. E a gente sabe que rato vive no esgoto, né? Então, se chove, o esgoto não dá conta e transborda, a água sobe com a urina do rato contaminada. E daí a pessoa que não tem o que fazer, ela tem que andar na enchente, né, para pegar as coisas na casa dela, para conseguir sair da casa dela, né? Infelizmente a pessoa tem contato com essa água contaminada e daí ela pode ficar doente, gente. O que causa essa doença? Febre alta, dor de cabeça constante, dor muscular intensa, em alguns casos a pele vai ficar amarela, tá bom? Ao identificar os sintomas, a pessoa deve procurar o médico com urgência, porque é uma doença que pode ser muito grave, tá? E não há vacinas disponíveis para essa doença. Então o governo tem que investir numa rede de esgoto que suporte as chuvas, né, gente? Tem que fazer essa benfeitoria, essa melhoria para a população, tá bom? E tratar a água dos esgotos, porque a gente sabe que os ratos vivem no esgoto mesmo, não tem o que fazer quanto a isso, tá bom? Gente, para a gente terminar as epidemias na aula de hoje, a gente vai falar sobre a esquistossomose. Já falamos desse verme, né? A gente falou aqueles vermes que vivem na barriga, quando a gente estava falando dos médicos sanitaristas, né? Então, aqui a gente tem a esquistossomose. Ela é uma doença também transmitida pela água contaminada, mas olha que diferente essa aqui, olha. Esses vermes, eles vão viver nas veias aqui do intestino e do fígado da pessoa. E daí, como eles vivem aqui nessa veia, o que eles vão fazer? Eles vão causar um inchaço de alguns órgãos, os órgãos ficam grandes e daí a pessoa vai ficar com um barrigão assim, né? Então também é conhecida por barriga d'água. E por que por barriga d'água? Porque esses vermes, quando a pessoa defeca, né, vai no banheiro fazer o número 2 nas fezes, eles liberam os ovos. E daí quando os ovos caem na água, os ovos eclodem, nasce uma larvinha. E essa larvinha passa dentro do caramujo, se transforma lá dentro do caramujo, sai nadando diferente, ó, transformada, e daí entra no homem pela pele. Então, por isso, barriga d'água, né? Fica barrigudo e pegou isso onde? Na água contaminada. Gente, essa doença, além, né, de aumentar o tamanho da barriga, que vai causar? Vai causar dor de barriga, diarreia, né? E esse verme está se alimentando da sua comida, né? Então pode causar também desnutrição, algumas outras coisas assim, tá bom? O que tem que fazer para a gente evitar essa doença, né? Tem que tratar a água, né, gente? E a população tem que ter acesso a uma rede de esgoto, porque as fezes não pode cair numa lagoa, não pode cair num rio, né? A gente sabe que no Brasil a gente não tem uma cobertura completa de saneamento básico, infelizmente. E mesmo onde tem saneamento básico, às vezes a população descarta inadequadamente as fezes, né? Então descarta em qualquer lugar. Não, gente, tem que ter um tratamento adequado para que essas doenças não se espalhem. Além, se tem um caramujo, a gente tem que combater o caramujo, né? Porque se não tem o caramujo, a larva não se transforma. E se a larva não se transformar, não consegue, então, contaminar o homem. Gente, a gente tem muitos casos de esquistossomose aqui no Brasil. Cerca de 20.000 pessoas são contaminadas por ano, segundo o Ministério da Saúde. Para finalizar a aula de hoje, eu peço que você faça os exercícios do Agora é com você, aqui da página 27. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!